Evangelho, segunda-feira da 33ª semana do Tempo Comum. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Quando Jesus se aproximou de Jericó, um cego estava sentado à beira do caminho, pedindo esmolas. Ouvindo a multidão passar, ele perguntou o que estava acontecendo. Disseram-lhe que Jesus, Nazareno, estava passando por ali. Então o cego gritou: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. As pessoas que iam na frente mandavam que ele ficasse calado, mas ele gritava mais ainda: Filho de Davi, tende piedade de mim. Jesus parou e mandou que levassem o cego até ele. Quando o cego chegou perto, Jesus perguntou: O que queres que eu faça por ti? O cego respondeu: Senhor, eu quero enxergar de novo. Jesus disse: Enxerga, pois, de novo. A tua fé te salvou. No mesmo instante, o cego começou a ver de novo e seguia Jesus, glorificando a Deus. Vendo isso, todo o povo deu louvores a Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Segunda-feira da 33ª semana do Tempo Comum, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, a Santa Liturgia nos leva outra vez ao 18º capítulo do Evangelho de São Lucas, depois de passarmos pelo 21º, que ontem ouvíamos o Senhor fazendo um discurso a respeito do templo de Jerusalém. E ontem falávamos a respeito também do enfoque que Lucas mostra que Jesus, ao invés de falar do fim dos tempos, o Senhor fala a respeito do tempo presente e de tudo aquilo que acontecerá até lá, e o ponto-chave, a importância da perseverança. Ter aquilo que nos leva para além da confusão na fé, para além das dores no sofrimento, para além da perseguição. Por meio da experiência de uma fé forte e vigorosa, é possível outra vez encontrar e reafirmar as fontes do nosso amor. E desse modo andar para além da dor, para além da confusão desse tempo, para além das perseguições. E se tornar assim, em cada um desses momentos, um momento de autêntico e verdadeiro testemunho. Por meio da fé, o homem reencontra o seu equilíbrio interior. Por quê? Porque a fé nos ajuda a reestabelecer a hierarquia de valores da nossa vida. A outra vez afirmar o que de fato é essencial e não pode ficar para depois. Por meio da fé, o Senhor nos inspira as palavras justas e nos conduz por aquela estrada insegura que muitas vezes se abre diante de nós por conta da própria experiência da vida. Por meio da fé, o Senhor vem ao nosso encontro e testemunha ao mundo a sua presença no meio de nós e a força do seu amor por nós. E hoje, nessa segunda-feira, no 18º capítulo, nós estamos vendo ali um cego que, se não me engano, no Evangelho de Mateus vai receber o nome, ou de Marcos, vai receber o nome de Bartimeu, vai ser identificado com o seu nome, mas Lucas não dá essa referência, a identificação do nome, porque Lucas quer nos levar a estar junto com ele naquele momento, naquele episódio. Poderemos dizer que no Evangelho de hoje a gente vê um pouco daquilo que o Senhor falou ontem. Como assim, Padre Fábio? Aquele homem estava à beira do caminho, estava numa condição de sofrimento por conta da sua doença, por conta da sua debilidade física. Afinal, além de ser cego, estava na mendicância. Então, o sofrimento está presente na vida dele. Ele poderia suplicar a Deus de uma forma abreviada. Em que sentido?
quantas vezes nos apresentam, como falávamos ontem, a possibilidade de buscar um Deus que resolva nossos problemas, de buscar um Deus que faz a vida mais fácil, ou de seguir um caminho de fé, que na verdade não é outra coisa senão a acomodação da minha própria vontade, a ideia de um Deus que nos apresenta um tal evangelho. E quantas, infelizmente, são aquelas comunidades que, buscando viver a fé cristã e até mesmo declarando-se como tal, na hora do seu ensinamento, se afasta, como falávamos, do ensinamento dos apóstolos, ou então reelabora o ensinamento dos apóstolos de maneira a torná-lo mais adequado, seja as exigências, seja as condições do tempo presente. E nós sabemos que isso não é aquilo que o Senhor quer para a sua igreja, o que significa dizer que a reapresentação da fé fracionada, ou seja, essa condição herética, ela não é bendita por Deus e não nos leva no caminho da verdade, e menos ainda no caminho de vida. E aquele homem poderia buscar uma solução mais fácil, um Deus mais acomodado à sua situação, mas quando ele percebe que o Messias está passando, que o profeta, o filho de Davi, está ali, ele não tem dúvidas e grita com toda a força do seu peito para que Jesus o ouça. Ele reconhece que em Cristo se cumpre a profecia de Deus, a profecia feita à casa de Israel. E mesmo sendo um filho em condição tão à margem da vitalidade dessa casa, dessa família de Israel, seguro na promessa que o Senhor lhe fez, levanta a voz e brada ao filho de Davi, que tenha misericórdia dele. Quando nós olhamos esse texto e vemos as palavras do cego no caminho de Jericó, a gritar em alta voz, filho de Davi, nos lembra logo de imediato o que vai acontecer na entrada de Jesus em Jerusalém, usando o filho de Davi. O canto e o grito de esperança, cheio de fé, não se deixa confundir por nada, nem por nenhuma intenção ou propósito pessoal, mas aquele que está no caminho de Jericó levanta o grito da sua fé no Deus verdadeiro e vivo, nas promessas feitas por Ele, e renova ali a sua esperança. E o Senhor da vida o escuta e para por ele. Naquele momento também acontece uma grande perseguição, porque ao lado do sofrimento também tem aqueles que tentam fazer com que ele cale a sua voz. Então olha aí acontecendo também. E quanto mais tentavam calá-lo, mais ele testemunhava. E olha o que aconteceu, Jesus veio em seu socorro. De maneira que o testemunho de fé daquele homem não permanecesse ignorado ou escondido. E vejam depois, ele segue Jesus glorificando a Deus, e a multidão também glorifica a Deus. Exatamente como ontem o Senhor falava, que os tempos de perseguição, de dificuldade, os tempos em que muitas vezes poderá ficar confusa a nossa fé, eis que o Senhor vem em nosso socorro. Nós somos chamados a renovar o nosso testemunho de fé, a nossa fé no Senhor, e o que acontece? Os frutos aparecem. Então o Evangelho de hoje sintetiza aquela experiência da qual o Senhor ontem falava, no capítulo 21, sobre a figura desse cego que está à beira da estrada de Jericó e que busca e espera por Deus. Espera pela sua misericórdia, espera pelo seu socorro, que segue sua vida, ele que um dia já viu e se tornou privado da sua vista. Espera que o Senhor tenha misericórdia dele, em que um dia possa dizer ao Senhor: tende misericórdia de mim, traga-me para junto de ti, Senhor, perdoa-me pelos meus pecados. Lembra que algumas doenças
eram interpretadas como sendo punição pelos pecados cometidos e não conhecidos pelos homens? Pois bem, olhe o desejo de reconciliação do coração desse homem. Poderemos dizer, mas essa é uma mentalidade equívoca, Padre. Seja como for, equívoca ou mais equívoca ou menos equívoca essa mentalidade, de alguma forma, esse homem tirou disso um bom proveito. Em que sentido? No sentido de que ele teve a ocasião de olhar para si e de poder reconhecer que talvez não houvessem os pecados que justificassem, conforme diz a lei, a condição em que ele estava. Mas, diante do seu próprio sofrimento, ele soube olhar a sua pequenez e reconhecer nela a necessidade do urgente socorro de Deus. E dessa forma, aquela mentalidade que talvez não se aplicasse em precisão sobre a sua vida, lhe ajudava a ver uma outra verdade de sua vida. O quanto ele precisa de Deus como fonte do seu socorro, como fonte de misericórdia, para que ele possa outra vez voltar a ver e a estar no seio da sua comunidade em comunhão com seus irmãos. De fato, a mentalidade pode ser equívoca, porém, lhe foi muito útil para que ele pudesse crescer na fé e voltar sobre a própria história e reconhecer a necessidade da misericórdia de Deus, que por ele se faz misericórdia e vem em seu socorro. Ainda, Senhor, que eu não conheça a totalidade de meus pecados, reconheço que dentro de mim a ferida de morte está presente e eu te peço, Senhor, pela tua misericórdia, cura-me. Arranca de dentro de mim tudo aquilo que não te pertence, para que só o seu amor triunfe em meu coração. Hoje celebramos a memória, ou melhor, temos a possibilidade de fazer a memória facultativa de São José Pignatelli, um sacerdote da Companhia de Jesus que viveu momentos tão difíceis durante o período da supressão da Companhia e depois a retomada da Companhia pelo Papa Pio VII. Tempos tão difíceis, com tantas marcas de dor, mas esse sacerdote, com docilidade e amabilidade no coração, soube permanecer firme no Senhor. E deu um testemunho de grande paciência num tempo de perseguição e sofrimento. Um testemunho de grande confiança no Senhor, depositando nas mãos do Senhor o tempo justo. E dizendo, Senhor, se por injustiças aconteceu o que aconteceu, essa ocasião se torna uma ocasião para que eu possa olhar para mim e dizer, se não por esses pecados que nos acusam, mas por outros que não somos acusados, mas que reconheço que estão em mim, e em nós eu te peço, Senhor, misericórdia. Perdoa-nos, salva-nos. A acusação de um irmão contra nós, que pode ser terrificante, porque nos fere na confiança e nos fere também naquele vínculo de amabilidade, sobretudo quando essa acusação é uma acusação falsa. Por um homem de fé e com um coração temente e unido ao Senhor, ao invés de se tornar uma ocasião de profunda e insuperável amargura, pode se tornar a ocasião de um grande crescimento espiritual. Já dizia em seus escritos, São Doroteu de Gaza, quando escreve as conferências, fala a respeito disso com muita clareza. Ele diz, talvez o teu irmão te acuse de pecados que você não tenha cometido, e você, por isso, se revolta, se irrita e por fim se revolta com seu irmão por aquilo que ele disse não ser uma verdade. É provável que o seu irmão tenha errado.
ao afirmar o que afirmou. Mas uma coisa é certa: toma para si essa ocasião, inclusive, da fraqueza do teu irmão, como graça de Deus em sua vida. E pensando bem, quantos outros pecados talvez você tenha consigo e que não foram acusados por esse seu irmão, mas o fato de enfrentar o impacto da acusação te faz lembrar o quanto você precisa acusar diante de si a verdade da presença desses pecados para pedir perdão ao teu Senhor. Eles estão ali, e se não fosse o chacoalhão que aconteceu pela atitude desse seu irmão, você não teria ainda forças ou atenção suficiente para olhar para dentro de si e acusar aqueles pecados que ali estão e que ele não conhece, mas que você conhece, para que você pudesse pedir perdão a Deus. Afinal, se fosse verdade a acusação que teu irmão faz a respeito de teus pecados, não seria isso motivo suficiente para você se inclinar diante do Senhor e dizer: Senhor, pequei contra ti e contra o meu irmão, tende misericórdia de mim? Pois bem, não por esses pecados, pois desses tu és inocente, mas daqueles outros que o teu coração recordou, por eles é hora de dizer: Senhor, eu pequei contra ti e contra os meus irmãos, tende misericórdia de mim. E agindo dessa forma conseguirás compreender então que tens uma dívida de gratidão com o teu irmão, que na sua imperfeição e limite agiu mal em relação a ti, mas Deus, na sua grandeza, por meio desse agir imperfeito do teu irmão, foi providência para que tu pudesses ser liberado dos pecados que escondidos estavam em teu peito. Teu irmão não compreenderá se você voltasse para ele e lhe agradecesse por isso. Mas uma coisa é certa: o céu receberia esse reconhecimento e tributaria também por tuas palavras o mérito de graça ao teu irmão, que, desconhecendo por conta do pecado que ainda o moveu a agir dessa forma, não saberia perceber o quão bem te fez. Mas um dia Deus lhe daria a graça de compreender isso também. É de uma densidade espiritual muito grande essa afirmação de São Doroteu de Gaza. E fazermos a meditação sobre ela, associada ao Evangelho de hoje, nos traz também a percepção de: bom, aquela multidão fez o mal contra aquele homem, pois mandou ele se calar diante de Deus. Mas, por um lado, aquela imperfeição ou aquele sofrimento que eles geraram contra ele fez ele talvez conhecer e expressar a grandeza da fé que trazia dentro de si. E Jesus ouviu. Jesus ouviu não só por ele que bradava, mas ouviu também por toda aquela multidão que, na sua miséria, tentava impedir que a voz do homem de fé fosse ouvida por Deus. E o Senhor ouve por ele, mas ao conceder-lhe a graça, ao testemunhar em favor dele a grandeza de sua fé, leva aquela inteira multidão que talvez, por uma fé limitada, se opunha aos clamores pelo socorro de Deus, a também glorificar o nome do Senhor. No final, não somente ele glorifica a Deus, mas a multidão juntamente com ele. Ao ouvir a voz de sua súplica, o Senhor para, e o seu parar é por ele e por aqueles que o impediam de chamar o nome do Senhor. E pelo grandioso poder de Deus, ele glorificou a Deus.
e os outros também, em uma atitude de clara conversão, levantaram seu louvor a Deus no caminho da cidade de Jericó. Então, como é bonito percebermos essa verdade, hein? Para que a gente possa construir um itinerário de fé mais maduro. E nós vamos ouvir agora com esse monge e caríssimo amigo espiritual que o Senhor dia a dia me faz conhecer mais, um dos irmãos a quem estou descobrindo que a gente fala, né? Nós escolhemos os santos de nossa devoção por uma empatia da experiência aqui que fazemos, pelo testemunho das pessoas que estão na nossa vida, e na medida em que conhecemos a história da vida desses santos, também vamos criando essa empatia, e assim se forma esse laço da amizade devocional. Mas eu tenho certeza que no céu também o Senhor nos entrega alguns amigos, alguns santos nos escolhem como devotos. O Senhor nos confia a intercessão desses irmãos mais velhos que estão no céu. E eu vou ler um trechinho para vocês daquele que é um desses irmãos que o Senhor tem me confiado e que tem zelado tanto por tudo aquilo que diz respeito também ao meu ministério sacerdotal, e hoje trago para vocês uma de suas cartas escrita à sua tia no dia 16/11/1935, onde São Rafael de Barón, monge trapista espanhol, fala a respeito do amor ardente que existe no seu coração para que as almas amem a Jesus. Tenho um tesouro tão grande em meu peito. Quero gritar de alegria e proclamar a toda a criação: louvai o Senhor, amai o Senhor, que é tão grande, que é Deus, que é bom. O mundo não vê, o mundo está cego, e Deus tem necessidade de amor. Deus tem necessidade de muito amor. Não consigo dar-lhe tudo o que Ele me pede. Eu sou pequeno, estou a enlouquecer. Queria tanto que o mundo o amasse, mas o mundo é seu inimigo. Senhor, que grande suplício! Vejo e não consigo remediá-lo. Sou demasiado pequeno e insignificante diante de tão grandes potências. O amor que tenho por ti esmaga-me. Queria que os meus irmãos, todos os meus amigos, todo o mundo, enfim, te amasse muito e te amasse de todo o coração, meu Senhor. Que pena me fazem os homens que, vendo passar o cortejo de Jesus e dos seus discípulos, ficam insensíveis a tão grande testemunho de amor e de bondade. Que alegria não sentiriam os apóstolos e os amigos de Jesus de cada vez que uma alma abria os olhos, deixava tudo e se unia a eles, seguindo o Nazareno pelas estradas, a ele, que não pedia senão um pouco de amor e os ouvidos da alma para acolher a sua palavra de vida. Vamos segui-lo, minha querida irmã. Ele vê as nossas intenções e olha para nós, ele sorri e ajuda-nos sempre. Não há nada o que temer. Seremos os últimos do cortejo que percorre as terras da Judéia em silêncio, mas alimentados por um amor enorme e imenso. Não são precisas as palavras. Não precisamos de o alcançar para que ele nos veja. Não precisamos de grandes obras nem de nada que lhe chame a atenção. Seremos os últimos amigos de Jesus, mas aqueles que o amam mais, porque, fazendo-se próximo de nós, olhou-nos primeiro e com o seu olhar nos chamou para si. Sigamos de todo o nosso coração para que possamos amar com a intensidade do seu coração tudo aquilo que por ele é amado. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Pela intercessão de São Rafael de Barón, pela intercessão da Beatíssima Virgem Maria, pela intercessão de São José e dos santos apóstolos, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.